E antigamente se fazia muito esvaziamento axilar, né, nas pacientes. Hoje a gente vê que isso mudou. Hoje a gente quase não faz esvaziamento axilar, na maioria dos casos, né? Mesmo que a gente tenha um linfonodo sentinela positivo. Eu queria entender o porquê disso. O porquê disso, Fabi, é que quando foi publicado um grande estudo, na verdade já estava se questionando isso, né, ali em meados dos anos 2000, né, 2010, 2011, foi publicado um grande estudo que foi encabeçado aí pela doutora Monica Morrow no Hospital Memorial de Nova York, e que é uma pessoa extremamente respeitada, né? Eu sempre digo que a mastologia, ela tinha o Dr. Veronese, né, que faleceu, foi a óbito, e atualmente uma das pessoas mais respeitadas no meio mastológico é a doutora Monica Morrow, e ela conduziu um brilhante estudo, né, que foi um ensaio clínico, que ela randomizou pacientes com axila positiva, linfonodo sentinela positivo, e aí ela dividiu. Metade foi feito o esvaziamento axilar tradicional, que a gente fazia, né, de praxe em todas as pacientes com linfonodo sentinela positivo, e a outra metade ela não esvaziou. Mesmo com sentinela positivo. E aí foi aquela coisa, né? Mas Meu como assim? Deus! Ficou doença? Né? E ela seguiu essas pacientes por uma média aí de 6 anos, né? E comparou, né? Que é o tempo, geralmente, que a gente acaba tendo, né? As recidivas. Essas pacientes, é importante dizer isso, né? Eram pacientes que fizeram cirurgias conservadoras, fizeram setorectomias, né? Não foi pacientes que fizeram mastectomia, todas elas era setorectomia, ou seja, todas elas fizeram radioterapia depois, né? Então, lembrando que cirurgia conservadora, né, é igual aí a radioterapia. E aí, acompanhando essas pacientes por 6 anos, ela viu que não houve diferença no tempo de sobrevida livre de doença, nem na sobrevida global. No grupo das pacientes que foram esvaziadas, né, que era o tratamento padrão tradicional, e nas pacientes que não foram esvaziadas. E aí, então, puxa, mas então quer dizer que o esvaziamento axilar, né, que a gente, para o mastologista, era aquela cirurgia que a gente mais tinha que ter um treinamento específico, né, porque é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia que pode deixar sequela na paciente, você pode pegar estruturas importantes, veia axilar, nervo de Bell, né, que é o nervo torácico longo, intercósto braquial. Isso tudo, na verdade, então, a gente viu que o benefício que a gente achava que a gente estava trazendo para as pacientes não era tão benefício assim, né? Porque a própria radioterapia que vai ser feita depois, por campos tangenciais, acaba pegando a axila e acaba não tendo um efeito tão bom, né, no desfecho quanto o esvaziamento. Então, por isso que hoje a gente não faz mais esvaziamento axilar naquelas pacientes que vão ser submetidas a uma cirurgia conservadora da mama, que vão fazer radioterapia depois, né? Naquelas pacientes que têm tumores de até 5 centímetros de tamanho, né? Ou se também são pacientes que é a primeira intervenção a cirurgia. Se a paciente, por exemplo, fez quimioterapia neoadjuvante, a regra não vale, porque essas pacientes não foram incluídas no estudo, né? Perfeito. Então, se ela fez, por exemplo, quimio-neo e deu sentinela positivo, essa paciente vai ter que fazer esvaziamento, porque ela não entra, né, como pacientes que entraram no estudo que a gente tem, né, aí dados para não fazer.